Sabe aquela história de transformar um baita fracasso numa carreira de sucesso, mas do seu próprio jeito? É exatamente isso que a gente vai ver hoje. Vamos mergulhar na jornada do Dalton Campos Rock, um verdadeiro sobrevivente pragmático. O caminho dele ensina umas lições bem diretas, sabe? Umas lições cruas e super valiosas sobre o que é, na real, ser um criador independente. Olha, essa frase que ele usa para se descrever já é a chave para entender tudo. Sério, ela resume perfeitamente essa tensão, né, entre a lógica, a pura teimosia e a paixão. E é isso que define a jornada dele, que foi, assim, completamente fora da curva. Então, vamos começar pelo comecinho, pela base que formou a visão de mundo dele. Ele é, basicamente, um homem de opostos, e foi justamente no choque entre esses dois universos que ele acabou encontrando uma voz única. É aqui que a gente viu o conflito central. Pensa só, de um lado tem a mente de um engenheiro, sabe, treinada em lógica, em estrutura, em código. Do outro, a alma de um escritor que é fascinado pelo que é subjetivo, pelo paranormal, pela condição humana. Essa mistura, que parece improvável, acabou se tornando a maior força dele. E ele não era o aluno modelo, não. O caminho dele foi construído na prática. Ele aprendeu a programar porque precisava e a escrever por puro instinto. Essa autossuficiência toda, junto com um diagnóstico tardio de traços de autismo, ajuda a explicar essa abordagem tão única que ele tem para resolver problemas, tanto na vida quanto na escrita. Ok, agora, a primeira grande aposta. Com toda a paixão do mundo, ele tentou entrar no mercado editorial do jeito tradicional. E o que aconteceu em seguida foi, assim, uma lição brutal sobre a diferença que existe entre o sonho e a realidade. Olha só a persistência em ação. Em 2001, muito antes disso ser comum, ele já estava construindo uma audiência online. Aí depois de ser demitido e passar um ano inteiro recebendo não das editoras, ele não desistiu. Pelo contrário, ele dobrou a aposta. 1000 cópias. Para a época, isso significava um investimento inicial gigante, pago do próprio bolso, e sem nenhuma garantia de que ia ter retorno. Era o método antigo de impressão, o offset, uma aposta de tudo ou nada no primeiro livro dele. E qual foi o resultado dessa aposta toda? Bom, quase metade do estoque ficou parado, encalhado por anos. Virou um lembrete físico e bem caro de como é difícil quebrar as barreiras do mercado por conta própria. O resultado final: prejuízo financeiro total. Aquela euforia inicial de ser um autor se transformou em desespero. Foi, como ele mesmo descreve, uma queda livre direto para o abismo. Cavar minhocas no asfalto. Essa imagem é muito forte, né? Ela captura com perfeição esse sentimento de exaustão, de que nada adianta. É aquela sensação de dar tudo de si e não chegar a lugar nenhum. Um sentimento que para muitos criadores define o fundo do poço. Mas é no fundo do poço que muitas vezes a inovação aparece. Diante do fracasso, ele percebeu que precisava de um novo caminho. Um caminho construído não com as ferramentas dos outros, mas com as suas próprias. Para conseguir sobreviver, ele começou a vender os livros diretamente, só que o processo era uma verdadeira novela mexicana. Cada passo era manual. Ele passava mais tempo trabalhando como empacotador e despachante do que como escritor. Imagina só. E aí, a tecnologia trouxe a salvação, a impressão digital sob demanda. De repente, o risco financeiro sumiu. Era possível imprimir um único livro por vez, acabando com aquele pesadelo do investimento inicial e do estoque parado. Isso foi uma revolução. Com anos de experiência na trincheira, ele desenvolveu uma visão, digamos, brutalmente honesta sobre a indústria. Ele aprendeu a separar as promessas do marketing da dura realidade do mercado. Todo autor que está começando já ouviu isso de algum guru ou de alguma agência, né? Aquela promessa de que é só fazer um investimento que o sucesso vem. É uma isca e tanto para quem está cheio de esperança. E a resposta dele para isso é mentira, cara de ferro, é cinismo. Ou seja, é uma mentira descarada. É cinismo puro. É a venda de uma ilusão e não de um resultado real. E aqui estão as verdades que ele aprendeu na marra. Pirataria não é algo inofensivo, é roubo, viver só de escrita para uma minoria muito, muito pequena, e muitas vezes é mais lucrativo vender falsas esperanças para outros autores do que vender os próprios livros. E o que realmente funcionou para ele? Anúncios diretos, pagos, baseados em dados. Simples assim. Então tá, depois de passar por tudo isso, o que se aprende?
Qual é a filosofia que permite não só sobreviver, mas até prosperar como um autor independente? A filosofia dele se resume em 2 palavras: amadora e amada. Amadora no sentido de ser feita por amor, de forma independente, sabe? E amada no sentido de que Alba precisa primeiro encontrar seu público, provar o seu valor, antes de receber qualquer investimento pesado. Pensa nos livros como se fossem ações na bolsa. Alguém investiria todas as economias numa ação que só está caindo? Claro que não. A lógica dele é exatamente essa. Só se coloca dinheiro num livro que já está provando que vende. É pragmatismo puro, não é ficar na base da esperança. E tudo se resume a este manifesto aqui. Aprenda a fazer tudo. Seja autossuficiente. Não espere retorno financeiro. Confie só em você e na sua vontade de fazer dar certo. Tenha coragem. Resumindo, assuma o controle total de tudo. No fim das contas, a história do Dalton deixa a gente com essa pergunta. E a jornada dele sugere que o preço de verdade não é pago com dinheiro. É pago com resiliência, com autossuficiência e, acima de tudo, com a coragem de ignorar o barulho lá fora e definir o sucesso nos seus próprios termos.